Olá pessoal, tudo bem? No material passado a gente viu um conjunto de energias, né, que está fechado no universo mecânico. Então a gente viu energia potencial gravitacional, viu energia cinética, viu energia potencial elástica e agora a gente vai ver uma outra energia, uma outra natureza, mas não deixa de ser energia, que é a energia térmica, conhecida como calor, e sua relação com a temperatura, tá? Então vamos lá? Bom, o que seria temperatura, né? Imagina o seguinte, você chega na sala um dia ou tá andando em algum lugar, você de manhã, imagina que tá de manhã, você esbarra no corrimão lá do bloco das ciências agrárias, esbarra no corrimão e fala, pô, esse corrimão tá frio, né? Aí quando você vai mais ou menos meio-dia ou dali pro meio da tarde, você encosta de novo e fala, ele tá quente. Aí eu fico pensando, você não tá andando na temperatura ambiente? O corrimão também não está na temperatura ambiente? Por que quando você se trisca nele, você fala que ele está quente? A mesma coisa de manhã. Ele está na temperatura ambiente, você está andando no ar meio frio ali, mas você toca nele, parece que ele é mais frio do que o ambiente. Aí a gente pergunta que fenômenos físicos estão relacionados com essa percepção térmica, né? Que a gente tem por conta dos nossos sensores, né? Nervosos. É claro que nós não somos termômetros muito finos. A gente consegue no máximo falar que tá morno, tá quente, tá muito quente, ou que tá frio, tá mais frio, tá muito frio. Fora disso daí a gente não consegue precisar, por exemplo, que o corrimão tá a 15 graus Celsius ou tá a 10 graus Celsius de manhã, ele tá a 45, 50 graus Celsius durante a tarde. Para isso existem equipamentos, né? Mas qual é a relação entre essa nossa sensação térmica e a temperatura do objeto? A gente vai ver isso mais adiante. É importante a gente ver que na natureza nada está parado. Tudo está em movimento. Mesmo, por exemplo, imagina que você pega uma molécula de água, H2O, certo? Tem uma molécula, um átomo de oxigênio no meio, dois átomos de hidrogênio, né, ligados. Se a gente pegar essa molécula e isolar ela sozinha, é possível observar que, mesmo ela isolada, ela está em movimento. O átomo de hidrogênio, os átomos de hidrogênio e o de oxigênio, eles ficam se aproximando e se afastando num efeito sanfona. Um átomo pode estar girando numa direção, outro em outra direção. A própria molécula pode estar girando numa conformação ou outra. Ou seja, por mais que você isole a matéria na natureza, ela nunca vai estar parada. E a medida média desse movimento da matéria, movimento microscópico, tá? É conhecido como temperatura. Então imagina que qualquer objeto que você vê na sua frente, você, as partículas que compõem esse objeto estão em intenso movimento. E uma forma de medir esse intenso movimento, associado à energia cinética das partículas se movimentando, é conhecido como temperatura. Tá? Então, temperatura é uma medida indireta da energia cinética de todas as partículas que compõem determinado corpo. Agora, é óbvio que não dá para eu saber a energia cinética de cada partícula que compõe o corpo, mas dá para saber uma média. Essa média é dada pela uma medida indireta, porque temperatura não é energia, certo? Mas ela é um parâmetro que indica fala sobre essa energia cinética das partículas que compõem o corpo. A temperatura a gente vê como umas grandezas primárias, né? Massa, tempo, distância. Ela é muito importante no estudo de qualquer fenômeno físico, biológico e químico, né? A temperatura afeta o estado físico da matéria. Então, a matéria pode se encontrar em estado sólido, líquido, gás, dependendo da temperatura. Afeta a densidade. A gente sabe que, em geral, coisas aquecidas tendem a ficar mais expandidas. Por consequência, a densidade diminui. E o contrário é verdadeiro. Temperaturas menores condensam a matéria. Quase sempre, existem exceções. Solubilidade, né? Já foi preparar o leitinho com Toddy de manhã? A gente sabe que quando o leite está gelado, é mais difícil dissolver o Toddy. Chocolate, né? Vamos fazer propaganda. Não. Vai que esse negócio monetiza um dia. Se a gente fizer
aquecer o leite, né, a gente vai ver que o chocolate vai se dissolver mais fácil. Então afeta a solubilidade, afeta a pressão de vapor, a própria condutividade elétrica. A fiação da nossa casa tem uma resposta em relação à eletricidade, temperaturas mais altas ou mais baixas. Geralmente, em temperaturas mais baixas, os conduzem melhor. Condutividade térmica, a própria condução térmica, né? Imagina que você tem uma barra de ferro, você alcança uma das pontas dela no fogo, eventualmente aquele calor vai chegar até a sua mão. Não tão quente quanto é a chama, né? Mas esse calor vai se propagar. Essa velocidade de propagação do calor nessa barra de metal depende da própria temperatura do metal. Olha que complexo, né? A velocidade do som, justamente porque a temperatura afeta a densidade do meio e a velocidade do som depende diretamente da densidade do meio. E olha aí a área de vocês, gasto com nutrição de animais. Climas muito frios, os animais gastam energia demais para manter a temperatura corporal. Você vai ter que gastar com alimento. Dias quentes demais, de novo, gastam muita energia para manter a temperatura corporal, né? Transpirando, basicamente. Então é importante a gente saber que animais são mais adaptáveis a determinados ambientes e o próprio estresse animal, né? Às vezes a gente está sob estresse, né? Com animais também. Tem, se eu desligar o ventilador ali atrás, vou ficar com estresse térmico aqui, eu vou ficar suando, incomodado e meu rendimento não vai ser o mesmo. E que outros fenômenos, né, ou situações você consegue associar com a mudança de temperatura na zootecnia? Vai pensando, isso daí, eventualmente a gente pode cobrar. A gente sabe que existem instrumentos que podem medir temperatura. Por exemplo, né, a gente sabe que a temperatura nossa entre 36,5 e 37,2 graus Celsius é normal. Tá abaixo disso ou acima disso tem algum significado. Pode ser febre, pode ser hipotermia, você pode ter acabado de fazer um exercício ou você estava dormindo, e aí vai, né? A primeira escala que foi amplamente divulgada foi a escala chamada Celsius, né? Ele observou, ele se baseou essa escala em dois aspectos que sempre ocorrem de forma repetida na natureza nas mesmas condições. A gente sabe que água vira gelo e gelo vira água a 0 graus Celsius. A gente sabe que água vira vapor e vapor volta a virar água mais ou menos a 100 graus Celsius. Então ele falou, não, vou criar uma escala e chamar esse momento em que a água vira gelo e gelo vira água, vou chamar de 0 graus Celsius. E o momento em que a água vira vapor e o vapor vira água, vamos chamar de 100 graus Celsius. Então eu fiz um termômetro, basta ter um instrumento, né? Com a temperatura ele marca, quando está 0 graus Celsius marca no zero. Quando tem água, né, virando gelo, marca 0 graus Celsius. Quando tem água virando vapor, marca 100 graus Celsius. Então, baseado nesses dois pontos, a água fervente e a água virando gelo, gelo virando água, tá? E aí, é óbvio que esse fenômeno vai se repetir, não importa. Se eu estiver lá na China, a 1 atm, a 0 graus Celsius, a água vai começar a congelar. 100 graus Celsius, a água vai começar a evaporar. Então eu posso criar um novo termômetro. Imagina que a Lúcia queira criar um termômetro. Ela fala, não, professor, a 23 graus Lúcia, a água vira gelo. E a 139 graus Lúcia, a água vai evaporar, vai sofrer ebulição. Então ela criou um termômetro dela, tá? Tal você criar o seu aí, vai pensando. Um outro cara chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, ele era um alemão polonês, né? E ele fez observações em relação ao ponto de nessa mesma lógica, né? Ele criou foi ele que inventou o termômetro de mercúrio. Hoje a gente vai no hospital medir a febre ou tem em casa, né? Geralmente é digital e tal. Mas os termômetros ainda são muito utilizados, são mercúrio, um líquido vermelho, tem num tubinho, e quando ele esquenta, ele dilata e vai marcando uma escala graduada. E esse Fahrenheit, ele criou uma escala, ele fez como Celsius, né? Ele falou que 32 graus Fahrenheit era o ponto em que a água vira gelo, gelo vira água. 212 graus Fahrenheit era o momento em que era a temperatura em que a água vira vapor. E aí surgiu uma escala que ela é diferenciada das outras.
É uma temperatura que surgiu teoricamente, né, de teorias da termodinâmica, e ele é baseado basicamente no ponto triplo da água. Em determinadas condições de pressão, a água ela pode existir em estado sólido, líquido e gasoso em equilíbrio, tá? E aí essa temperatura, né, ela surgiu teoricamente como 273,16 graus Celsius, 16 Kelvin, tá? E aí, ou não, se essa temperatura nesse ponto triplo aí, né, essa é a temperatura Kelvin, com base nela a partir dela dá para comparar ela com a Fahrenheit e com a temperatura em graus Celsius. Mais ainda, essa temperatura dita termodinâmica, né, teórica, ela previu que a temperatura mínima que se pode ter na natureza é o 0 Kelvin. 0 Kelvin significa repouso absoluto. As moléculas deixam de fermentar. E por muito tempo, né, se achou que esse era um limite inalcançável fisicamente. Na natureza não poderia se encontrar nada a 0 Kelvin, porque significaria ausência total de movimento. Até que em 2013, né, uns cientistas alemães fizeram um experimento e chegaram a uma temperatura, tem o 0 Kelvin, certo? Tem o 0 Kelvin, eles chegaram a 1 bilionésimo abaixo do 0 Kelvin. Então chegaram a uma temperatura Kelvin negativa. E é lógico que alguns fenômenos bizarros começaram a acontecer por causa disso daí. Novas descobertas, né, passaram a ver novos fenômenos. Eu coloquei para vocês aqui no material o artigo dessa descoberta, tá? Uma descoberta bombástica, então vai numa revista muito importante que é Nature. Então, ó, a gente sabe que existem 3 escalas térmicas, termométricas, né, em grande utilização aí no mundo. Essa escala Fahrenheit ela é muito utilizada nos países anglo-saxões. A Inglaterra ainda usa, Escócia. E essa escala grau Celsius ela é a mais utilizada no mundo. E a Kelvin é amplamente utilizada em ciência, tá? Em trabalhos acadêmicos. Então a gente sabe que 0 graus Celsius tem que ser a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, tem que ser a mesma coisa de 233 Kelvin. Porque todos representam a temperatura quando a água está virando gelo, o gelo virando água. Da mesma forma, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, 373 Kelvin representam o mesmo estado físico, a mesma energia cinética média da matéria, porque representa a água fervendo, né? Ou vapor de água virando água de novo. Então tem como a gente fazer uma equivalência entre as 3, né? Basta fazer o quê? A gente tira desse limite, imagina que tem uma temperatura aqui no meio em graus Celsius, que eu quero saber quanto ela é em Fahrenheit e quanto ela é em Kelvin. Basta eu tirar esse limite inferior dessa temperatura que eu quero encontrar, dividir pelo tamanho da escala. Qual que é o tamanho da escala Celsius? Vai de 0 a 100. É 100. Qual que é o tamanho da escala Fahrenheit? Vai de 32 até 212. Então ela vale 180 o tamanho dessa escala. E a Kelvin é igual a Celsius. Sai de 273 e vai para 373. Então 100 graus, né? 100 Kelvin. Uma escala que está no tamanho 100. Então a gente vai tirar dessa temperatura o seu limite inferior e pelo tamanho da escala. A gente vai ter uma equivalência entre elas. Foi o que fez, ó. Tirou da temperatura o limite inferior, tá? Fahrenheit menos 2, Kelvin menos 273. Dividir pelo tamanho da escala. Celsius é 100, Fahrenheit 180 e Kelvin 100. Simplificando todo mundo aqui dividido por 20 embaixo, a gente tem 5, 9 e 5. Então, para transformar uma temperatura na outra, basta a gente relacionar. Imagina que eu quero achar... eu tenho uma temperatura em Fahrenheit e quero encontrar ela em Celsius. Basta eu relacionar essas duas aqui. Tá? Se eu tenho em Kelvin quero achar em Fahrenheit, basta eu relacionar essas duas. Então, eu vou juntando os pares para relacionar a temperatura que eu tenho com a que eu quero encontrar. Tá? Por exemplo, imagine que sua temperatura corporal seja de 37,2 graus Celsius. Quanto que isso equivale em graus Fahrenheit e em Kelvin? Primeiro vamos transformar em Fahrenheit, né? Então eu vou juntar o que é Celsius com o que é Fahrenheit. Se eu organizar aqui, eu sei que a temperatura que eu tenho em graus Celsius é de 37,2. Então, no lugar de temperatura em graus Celsius, eu ponho 37,2. Equivale a 98,96 Fahrenheit.
Faça o mesmo raciocínio com a temperatura em Kelvin, né? Então, relação de temperatura em graus Celsius com a temperatura em Kelvin, substituir devidamente, eu vou ter que 37 graus Celsius é o mesmo que 98,96 graus Fahrenheit, que é o mesmo que 310 Kelvin, tá? E aí, você consegue criar uma temperatura com escala termométrica para você? Tal, eu vou criar uma para mim chamada graus Myron. E aí eu consigo achar 37,2 graus Celsius são quantos graus Myron? Depende, né? Desse limite que eu vou criar aqui para minha escala termométrica, tá? Kelvin está assim, o Fahrenheit está assim, o Celsius está assim. Certo? Então agora vamos falar de calor. O que acontece naturalmente quando você aproxima, quando você põe para interagir um corpo quente com um corpo frio? Naturalmente, o corpo quente vai ceder parte da sua energia térmica ao corpo frio. Tá? Essa energia que transita de corpos em diferentes temperaturas, da temperatura maior para a temperatura menor sempre, naturalmente, é chamada de calor. Por que eu digo naturalmente? Existem situações, a gente não vive sem isso hoje quase, né? Em que existe corpo frio dando energia térmica para corpo que já está quente. É o caso da geladeira, do ar-condicionado. Só que isso acontece de forma natural? Não acontece de forma natural. A gente precisa injetar energia para conseguir fazer essa transferência de forma não natural. Então, eu gasto energia elétrica na geladeira para ela continuar tirando calor da Coca-Cola que está lá dentro e jogando na cozinha. A geladeira está a 12, 15 graus Celsius. E a cozinha está a 40. Então, continua tirando calor de dentro da geladeira e jogando na 40. Mas elétrica no caso. O freezer, o ar-condicionado, tudo funciona desse jeito. Imagina agora que eu quero saber... eu quero quantificar o tanto de calor que um corpo pode receber ou ceder com base na diferença de temperatura, certo? Lógico que quanto maior a diferença de temperatura entre dois corpos, maior vai ser essa troca de calor. Então eu posso dizer que o calor trocado, que a gente chama de ΔQ, é proporcional à diferença de temperatura, que a gente vai chamar de ΔT. Então a partir de agora, θ é temperatura, Q é calor. É óbvio que quanto maior o corpo, né, mais calor ele pode receber ou mais calor ele pode ceder. Então, essa quantidade de calor também depende diretamente do tamanho do corpo, que aqui é identificado pela massa. Depende também do tipo de corpo. Eu sei que 1 kg de ferro não transfere a mesma quantidade de calor sob as mesmas condições que 1 kg de madeira. Cada corpo vai ter um comportamento diferente. Esse comportamento é dado por essa letrinha C. Ela significa calor sensível ou calor específico. Então, se a gente juntar tudo que a gente disse até agora, que o calor é proporcional à temperatura, à massa e ao calor específico, a gente tem que a quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes temperatura. A unidade de medida de calor geralmente é o cal, remete à caloria. Tá? A massa, quando a gente está falando desse tipo de fenômeno térmico, geralmente é dada em gramas. E a temperatura em graus Celsius. Então a gente já conhece a unidade de medida de calor, de massa e temperatura. Qual que é a unidade de medida de calor específico, então? Basta a gente isolar ele nessa equação, né? Então a unidade de medida de calor específico vai ser o quê? Cal por grama grau Celsius. Esse Czinho aqui, ó, corrijam aí, é menor. É esse mesmo Czinho aqui. Eu coloquei ele maior por erro. Então, por exemplo, o calor específico da água é de 1 cal por grama grau Celsius. Gelo é meio cal por grama grau Celsius. E aí vai descendo, né? O ouro é de 0,03 cal por grama grau Celsius. Agora, o que significa essa medida? Né? Significa o seguinte, para a água, que é de 1 cal por grama grau Celsius, ela precisa receber 1 cal de energia para que 1 grama dela varie em grau Celsius. Está relacionado à quantidade de energia que precisa para cada grama do material variar de 1 grau Celsius. Agora pode variar para cima ou para baixo, não faz diferença, tá? Como a gente está falando de energia, né? Existe a unidade de energia no sistema internacional e ela é dada pelo Joule, certo? Existe o equivalente entre cal e Joule.
sabe que 1 cal é 4,186 joules. Fala, a gente sabe porque você vai ter que descobrir como se deu a equivalência entre energia térmica e energia mecânica. Dá uma pesquisada lá, é bem simples, dá para entender. Então vamos fazer um exemplo bem do cotidiano. Você levantou de manhã, né? E aí você quer ferver 750 ml de água para fazer seu café. Você sabe que a água, né, mais ou menos nessa época do ano aí, sai da torneira com a temperatura de 22 graus Celsius de manhã. Aí a pergunta é, que tanta energia que a chama do fogo tem que fornecer para a água para você conseguir ferver essa água e fazer o seu café? É óbvio que para ferver a água ela tem que chegar a quanto? Graus Celsius. Então se ela estava a 22, né, ela vai ter que variar a quanto? 100 menos 22, 78 graus Celsius. A gente sabe que 750 ml de água praticamente é o quê? 750 gramas de água. E o calor específico da água a gente já viu na tabela ali, é de 1 cal por grama grau Celsius. Se a gente jogar na fórmula, né, a gente tem a massa, 750 gramas, calor específico 1, e a variação de temperatura de 78. A gente sabe que a água vai precisar de receber 58.500 calorias para poder fazer o café, para ela começar a ferver, né? A gente transformar isso aqui em joules, basta multiplicar, né, por 4,86. Isso aí é o equivalente, ó, a 243.800. Tá? Ou seja, essa energia que a sua água tem que absorver para sair de 22 graus Celsius e ferver para você fazer o café. Beleza? Vou ficando por aqui. Dúvidas? Fórum de dúvida, pergunta para o monitor ou procura o professor. Estou à disposição. Um abraço.